Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula de informática Windows 7. Pessoal, conteúdo extremamente cobrado em prova de concurso, tá? Então, provavelmente o que eu estou passando aqui, ó, vai cobrar na sua prova. É bom prestar atenção, é bom assistir às aulas. Se você esqueceu alguma aula, algum conteúdo, se eu passei alguma questão aqui que você não lembra, volta, assiste a aula de novo, certo? Porque é muito importante. Isso aqui, ó, despenca em concursos, tá? Não tem como fugir disso aqui, certo? E é bom também que vocês aprendam as dicas, os truques, de como cair em cada prova. E também vocês aprendem os macetes para vocês mexerem melhor no computador de vocês. Então vai ser o quê? 2 coisas com uma carreirada só, certo? Aqui vocês aprendem tudo, ficam tinindo. Aula passada, pessoal, eu falei sobre o quê? Eu falei sobre algumas ferramentas do Windows, certo? Como o limpeza de disco, o tarefas agendadas, certo? Para que servem eles? Limpeza de disco. Faz uma limpeza na máquina, deixa tudo tinindo, ele exclui tudo que a gente não precisa mais, certo? Como o quê? Como arquivos de instalação, por exemplo, instalação do pacote do Office. Se você não precisa mais, você pode excluir. Ele exclui arquivos temporários, vários tipos de arquivo nesse formato, certo? Eu também falei de tarefas agendadas, que ele faz o quê? Ele agenda alguma coisa para você fazer em alguma hora específica. Por exemplo, eu preciso que o computador me lembre que eu tenho hora marcada em alguma coisa. Dá para você agendar isso aí no computador, certo? Se você estiver usando ele naquele momento, tarefas agendadas, vai abrir o recurso que você agendou para aquele momento. Ele é bem bacana, é bem tranquilo, tá? A aula de hoje eu vou falar de um conteúdo muito bacana, muito especial, que é o gerenciador de tarefas, tá, pessoal? Gerenciador de tarefas é extremamente importante no computador. Por que ela é importante? Dentro do gerenciador de tarefas, nós temos tudo que está sendo executado dentro da máquina. Então, se você tem algum programa lá que travou, se você tem algum programa que você não mandou executar, certo? Algum programa malicioso que está lá na sua máquina também, nós conseguimos visualizar através do gerenciador de tarefas. Ela é muito bacana, ela é muito interessante e vocês têm que tomar muito cuidado também, tá? Porque vocês podem acabar fechando alguma coisa muito importante. Então, através dele vocês conseguem trabalhar com qualquer tipo de ferramenta. Então, ele vai mostrar tudo que está sendo visualizado naquele momento, tá? Coloquei um conceito aqui para vocês, ó, que se cobrar na prova, vai cobrar um conceito bem semelhante a esse aqui, tá? Que ele é o quê? O gerenciador de tarefas, ele permite controlar as aplicações que estão sendo executadas nesse momento. O rendimento de nosso computador, a conexão de rede, além de podermos saber quais usuários têm uma sessão iniciada, através dele podemos fechar qualquer aplicação que esteja aberta, mesmo que a mesa esteja travada, certo? Ou seja, você está mexendo num programa lá, por exemplo, o Word, estava digitando um texto, o Word travou, certo? Se você quiser fechar através do gerenciador de tarefas, você consegue. Então ele mantém todos os recursos que estão sendo executados pela máquina, vão sendo passados através dele. Então, através dele, você tem um geral de tudo que está sendo executado na sua máquina. Tanto as coisas que você visualiza, quanto as coisas que ficam ocultas, que ficam escondidas, certo? Vou ler novamente o conceito aqui para vocês fixarem melhor, certo? Gerenciador de tarefas, ele faz o quê? Permite controlar as aplicações que estão sendo executadas nesse momento, o rendimento de nosso computador, a conexão de rede, além de podermos saber quais usuários têm uma sessão iniciada. Através dele, podemos fechar qualquer aplicação que esteja aberta, mesmo que a mesma esteja travada. Então dá para você fechar, dá para você finalizar qualquer aplicação, se ela estiver travada. E ele faz o controle de quê? De programas de outros usuários, se tem usuário com sessão aberta ou não. Ele faz controle disso tudo. Tem algumas aplicações que são importantes para o funcionamento do computador. Vocês tomam cuidado quando mexer com o gerenciador de tarefas, porque vocês podem fechar essas aplicações sem querer também, tá? Então é bom tomar bastante cuidado. Porém, ele é uma mão na roda se você está com pressa lá para resolver alguma coisa e o computador não está querendo responder, certo? Vou mostrar para ele aqui, para vocês o gerenciador de tarefas. Como é que a gente trabalha com o gerenciador de tarefas, certo? O gerenciador de tarefas é esse aqui, ó. Nós encontramos essas abinhas aqui nele, tá? Vou falar para vocês de cada uma dessas abas. A primeira aba aqui, ó, são a aba dos aplicativos. Aqui mostra tudo que está sendo executado nesse momento, dentro da máquina, certo?
Igual aqui a gente tem o quê? Tem o Windows Explorer aqui aberto no computador, uma pasta chamada EQP, uma aplicação do PowerPoint, aliás, do Excel, as propriedades do disco local e uma aplicação do PowerPoint, certo? Aqui nós encontramos 3 botões, que é o quê? Finalizar a tarefa, alternar para e nova tarefa. O legal desse aqui, ó, é o finalizar a tarefa, certo? Se a gente clicar em alguma dessas aplicações e clicar no botão finalizar, o que ele vai fazer? Ele vai tentar finalizar essa aplicação, ele vai tentar encerrar aquela aplicação. Através desse botão aqui, ó, ele finaliza a aplicação, porém ele vai perguntar se você deseja salvar os dados, ele vai voltar para a aplicação perguntando se deseja salvar, certo? Através desse aqui, ó, ele consegue trabalhar com janelas travadas, porém não é sempre que ele consegue fechar, tá? Tem uma forma mais brusca de fazer isso. Gerenciador de tarefas, como é que a gente abre? Vocês podem clicar com o botão direito lá na barrinha de tarefas, certo? E vocês podem escolher a opção do gerenciador de tarefas. Ou, quando vocês encerram a aplicação, que volta para a tela de logoff, lá também tem a opção de gerenciador de tarefas, tá? Então, essas duas opções aí, viu? Aqui nós encontramos os tipos de aplicações abertas no gerenciador de tarefas. Aqui a gente também encontra o que falando aqui, ó, o status dela. Pode vir executando, pode vir travado, certo? Então a gente encontra vários tipos de status para essas aplicações. Nesse momento aqui, ó, tá tudo funcionando de forma perfeita, sem nenhum problema, certo? Vamos para o próximo aqui, ó. O próximo é a janelinha de processos. Lembrando, ó, a gente só mudou de abas, tá? Aplicativos, processos. Aqui eu dei um zoom maior na tela para vocês visualizarem melhor, certo? Uma curiosidade. Se não fechou por aqui, o que vocês podem fazer aqui na aplicação? Clique com o botão direito em cima dela, certo? E vocês falam o quê? Ir para o processo. Quando vocês fizerem isso, ele vai pular para essa janelinha aqui, ó. Aqui é fácil de analisar quem tem uma certa experiência, tá? Por exemplo, Excel.exe, eu sei que é uma aplicação do Excel. Se eu finalizar isso aqui, ó, ele vai finalizar o quê? Esse programinha aqui do Excel, tá? Olha o PowerPoint aqui embaixo, ó, PowerPoint.exe, mypony.exe, Explorer.exe, DellDoc.exe. Cada um desses arquivos aí são de aplicações que a gente trabalha no cotidiano, certo? Como é que a gente conhece isso aqui? A respeito do tempo que vocês vão interagindo com a máquina, vocês acabam conseguindo uma semelhança maior, certo? Aqui ele fala uma descrição, ó, que é o quê? Para que serve cada um daqueles tipos de arquivos, tá? Como vocês podem observar aqui, ó, tem um aqui que não tem designação nenhuma, certo? Qual que é o bacana dessa janelinha aqui, ó? Qualquer coisa que você mandar finalizar aqui, ele vai fechar mesmo, certo? Não vai perguntar, não quer saber nada. Ele vai tentar matar aquela aplicação lá, sem fazer nenhuma pergunta. Então, quando você finaliza a aplicação, finaliza a tarefa, ele tenta fechar a janela do jeito mais seguro possível. Quando você finaliza o processo, você está dando um chute nele para fora. Eu quero fechar e pronto, e não quero saber de nada. Finalizar o processo é dessa forma aqui, tá? Então não salvou, não vai ficar salvo. Para ele, clicou no finalizar o processo, ele tenta finalizar a qualquer custo, tá? Aqui a gente consegue finalizar uma porção de coisa que vocês abrem sem querer, ou instalou algum toolbar, alguma coisa assim. A gente consegue finalizar elas por aqui, tá? Vocês estão notando aqui, ó, a parte de aplicativos, nós encontramos o quê? Apenas 5 arquivos abertos. Já aqui, ele veio com o quê? Com uma quantidade absurda, certo? Então tem muita coisa que executa no computador que nós nem percebemos, certo? Lá tem 5 abertos, mas tem o quê? Tem dezenas por fora aí que a gente trabalha com eles sem nem saber, certo? Como, por exemplo, aplicativos que servem para fazer uma interação com o antivírus, certo? Então tem uma porção de coisa que trabalha aí, tem aplicativo para áudio, para vídeo. Todos eles são executados e todos eles são ocultos. Aqui mostra a carga que o processador está levando, que é a CPU, certo? Processador, CPU, lembra? Mesma coisa, tá? Aqui mostra quanto que ele está usando da CPU. A gente pode observar aqui nessa parte que está usando mais aqui no momento é o Windows Explorer, certo? E o próprio gerenciador de tarefas.
que é essa janelinha aqui, ó. Ele está usando 2% da CPU e o Windows Explorer 5%. Porém, a CPU nossa está com 18% de carga, certo? O restante aqui está para baixo. Memória física, que é o quê? Memória RAM, pessoal. Memória física é memória RAM. Aqui é a capacidade, ó, que cada um está utilizando da RAM, certo? Igual o Windows Explorer, ó, usa 33.724 KB. Gerenciador de tarefas, 16 mil KB, certo? São quase 16 MB. Cada um utiliza um formato diferente. Vocês estão vendo aqui que tem 66, PowerPoint 50. Então, cada um trabalha com um formato diferente de acordo com a especificação que a gente determina. E aqui é o nome do usuário. Então, aqui vai poder mostrar qual usuário está utilizando aquele recurso naquele momento. Pode estar o usuário tá com a sessão aberta, mas você pode estar trabalhando com outro usuário também. Ele aparece aqui. Vamos lá para as outras abas. Aba de serviços. Serviços mostram serviços que a gente está utilizando no momento, certo? Como, por exemplo, tem logon de rede, tem cliente na web, tem aplicação para Bluetooth. Isso tudo aparece aqui, tá? Esses aqui geralmente são o quê? Executando, interrompido, executando, interrompido. Porque nós não precisamos desses serviços aqui, utilizando eles 100% do tempo. Igual, se você quiser fechar a placa de rede sua, se for um notebook, você consegue. Por quê? Porque uma placa de rede, ela fica tentando capturar sinal. Então, vai fazendo o quê? Vai consumindo energia. Se você for utilizar a sua máquina sem internet, se você precisa só dela no local, por exemplo, e não tem um cabo um lugar para você plugar a bateria, você pode desabilitar a placa de rede, que a bateria vai durar muito mais tempo, certo? Isso aqui é uma dica para vocês. Por exemplo, vou assistir um filme, estou viajando, quero assistir um filme no notebook, desliga a placa de rede, porque a bateria vai durar mais. Provavelmente dá para você assistir até o final. Então aqui mostram o quê? Só os serviços que estão sendo utilizados, certo? Alguns que são utilizados, alguns que já foram interrompidos, porque precisava apenas para aquele exato momento. Tá, vamos para as outras abinhas aqui rapidinho, certo? Desempenho. Esse aqui é bem bacana, ó. Esse aqui mostra o desempenho que o computador seu está tendo de acordo com o decorrer do tempo. Então aqui está falando que a CPU está utilizando 19% dela, certo? E aqui vai mostrando a oscilação. Tem horas que os picos aqui chegam até o topo, ó. Que significa o quê? Que eu utilizei toda a CPU, todo o processamento da máquina de uma vez só. Então eu utilizei alguma aplicação, algum recurso que requis total o uso máximo do processamento. Porém, memória, ó, vocês podem observar que a memória não teve uma alteração muito grande, certo? Então, algum programa, alguma aplicação, ela pode requerer uma carga muito grande de processamento, mas memória, ela pode não querer tanta coisa assim. Daqui a gente pode observar o quê? Que a memória, certo? Continuou ela constante, porém a carga que o processador levou variou muito. Então, um computador cheio de memória não faz diferença, ó. Utilizei meu processador até o topo aqui, mas eu usei o quê? Usei praticamente 1 GB de memória, sendo que a máquina minha tem 2 GB. Então, 1 GB dela ficou o quê? Ocioso, sem utilização. No momento aqui eu estava utilizando 19% do processamento, certo? E aqui vem algumas outras especificações, igual memória física, em megabytes, o total dela, em cache, que eu já falei que é a memória em cache para vocês também. Disponível essa aqui e livre, a gente só tem 5. E aqui são alguns processos que foram identificados, processos em formato de thread e alguns outros quesitos, certo? A parte de rede, o que ela faz? Ela monitora a conexão de rede, tá? Essa aqui ela está limpa porque ela é iniciada no momento que você abre o gerenciador de tarefas nessa abinha aqui. Eu deixei ele um tempo aqui para ele fazer o monitoramento da rede, tá? No momento em questão eu estava utilizando a conexão sem fio, tá? Por isso que a de cima ficou limpa. Aqui ele mostra o quê? O fluxo de rede, certo? E a variação que ela possui. Então, a utilização da rede, utilizei apenas 2%. Velocidade que ele fala e
o estado, se está conectado ou se está desconectado. E aqui mostra os outros tipos de rede também, certo? Vamos para a última aqui rapidinho. Essa última aqui ela vai mostrar o quê? Os usuários que estão conectados. Como a minha máquina só possui um usuário ativo, então ela só aparece um usuário aqui, tá? Se a sua tivesse mais de um usuário, porém só um tivesse sendo utilizado no momento, ia aparecer só um aqui. Se tivesse mais de um, apareceriam os outros também, certo? Bom, pessoal, infelizmente a aula está chegando ao final. Na próxima aula eu vou falar sobre algumas características do Windows e da sua evolução, certo? Espero que o gerenciador de tarefas tenha ficado claro. Se não ficou, vocês voltam a assistir a aula de novo, tá? A aula está online aqui justamente para isso, para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Um grande abraço e até a próxima.